Olá, estamos mais uma vez tentando gravar esse vídeo. O primeiro não deu muito certo, mas vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que vocês vão assistir aí eu não sei, mas só quero externar que estou muito grato por poder participar dessa iniciativa de comentar, ou discutir, refletir sobre alguns livros que possam ajudar na caminhada do casamento, da caminhada a dois, caminhada com os filhos, relacionado à família, também educação de pais em relação aos filhos. E estou grato porque, por muito tempo, a gente vem pensando em fazer alguma coisa em prol daquelas pessoas que estão, que estão se preparando para abraçar essa graça que Cristo nos deu, essa bênção que é o casamento, a formação de família e a vida com Deus dentro do lar. E desta feita, eu tive a oportunidade, eu tenho essa oportunidade de apresentar um livro que, de certa forma, ele se tornou base para a minha caminhada aqui dentro de casa. É um dos livros que nos guia a partir dos seus ensinamentos, que é o significado do casamento, em Keller e Kate Keller. O significado do casamento é um livro que ele traz base muito sólida a partir da Bíblia mesmo, a Bíblia como seu fundamento teórico, para que a gente possa tomar alguns rumos e algumas decisões relacionados a tanto a escolha do casamento, né, com quem a gente vai casar, como a gente vai casar, quais são os passos a tomar, de que maneira vamos nos portar e em que lugar vamos encontrar as respostas para algumas inquietações que derivam de adversidades diante das questões da vida, do cotidiano mesmo. Então, pensando nisso, e de como esse livro me ajudou, ajudou a minha família. Eu vou gravar um vídeo falando sobre, de uma maneira geral, sobre esta obra, e depois outros vídeos, aí sim, aprofundando o conteúdo desse livro, certo? Capítulo por capítulo. São 8 capítulos. Então, eu vou dividir mais ou menos em esse vídeo, falando de uma forma geral, né? A sua estrutura e enfim, qual é o centro do sentido de se escrever este livro para o povo de Deus, e também falar em vídeos em trios ou pares, capítulo por capítulo, aprofundando um pouco o conteúdo, trazendo algumas referências e mostrando que é um livro que fundamenta-se na Bíblia, na palavra de Deus, e por isso ele é tão importante para nós. Então, eu vou apresentar um, uma trilha, né, um caminho a partir do PowerPoint para a gente se orientar, uma espécie de fichamento. Antes de tudo, quero dizer que até hoje esse livro me abençoa e espero que ele possa também servir como um esteio, como uma base, como uma âncora para algumas respostas que ficam, algumas perguntas que ficam sem respostas, e que ele possa trazer algumas respostas que possam acalentar ou confortar o coração. O livro é O Significado do Casamento. O Significado do Casamento, Timothy Keller, com Kate Keller, que é a sua esposa. E é bom pensar a partir do título do livro, né? Ele vai tentar reconfigurar a ideia de significado. O que seria o significado do casamento? O casamento ele vem sendo atacado por uma enxurrada de significados novos. O casamento ele tem se tornado relativo em seu significado, em sua semântica. E Timothy Keller quer exatamente fincar o pé e falar, olha, são as lentes da palavra de Deus que usamos para interpretar e significar o casamento.
Então, é preciso que a gente perceba a instituição do casamento a partir das lentes de uma cosmovisão cristã. E é isso que o livro vai tentar fazer, vai tentar tirar esse leque de opções de significados e centralizar na Bíblia. Pensando assim, o livro tenta fazer uma defesa, pode-se dizer que ele também tem seu lado apologético, né? Ele vai fazer uma defesa do casamento centrado na Bíblia, centrado na palavra de Deus, e um casamento que reflete o amor de Deus em Cristo Jesus, que morreu por nós, se sacrificou, mesmo não merecendo, para que pudéssemos ter a salvação. Então, é essa a ideia, né? De voltar ao significado primeiro, ao significado original, ao verdadeiro significado do casamento. Então, para conseguir trilhar essa busca pelo verdadeiro significado do casamento, ele vai dividir o livro em várias partes, certo? E é interessante porque quando a gente vai ler o livro, ele segue em duas frentes. A primeira são os ensinamentos que podem ser úteis para a nossa vida de casado, certo? Ou podem ser úteis para a nossa vida pensando em casar. E o outro lado, que segue concomitantemente com a narrativa do livro, é que esse livro também pode ser útil para aprendermos a defender o casamento centrado na Bíblia, na palavra de Deus, a partir de uma cosmovisão cristã. Então, eu tenho um livro que constrói, que se estrutura como uma defesa do verdadeiro significado do casamento, e isso o ajudará a defender a sua posição sobre o que é o casamento. E também tem um livro que vai te ajudar, a partir dos conselhos, das reflexões, a caminhar, certo? Nessa estrada, que é a estrada em que as mãos se unem e elas não se soltam mais, pela graça de Deus. Então, quem são os autores? Eu vou responder algumas perguntas, certo? Eu estruturei a nossa apresentação em algumas perguntas. Quem são os autores? O Timothy Keller nasceu na Pensilvânia, estudou teologia no seminário e foi lá onde conheceu a Kate Keller, né? É importante lembrar que em 1989 ele vai ser pastor da Igreja Presbiteriana Redeemer, como vai dizer aí no próprio slide, e ele tem 3 filhos com Kate Keller. Essa sua atuação na Igreja Presbiteriana em Manhattan, né, Nova York, vai frutificar. Ele vai ter trabalhos sociais voltados também naquele espaço, com plantações de igrejas em setores urbanos. A sua igreja ela começa a crescer bastante. Hoje tem mais ou menos uma média de 3.000 a 4.000 pessoas participando dos cultos. É uma igreja que, para os nossos padrões, é bastante significativo o número de membros, de frequentadores e de pessoas que vão buscar algum tipo de auxílio, principalmente quando se trata de relação familiar ou relação entre esposo e esposa, ou aquelas pessoas que precisam de conselhos e que estão solteiros ou que estão namorando e que pretendem casar. Kate Keller nasceu em Pittsburgh. Como eu falei, eles se conheceram no seminário. Ela também terminou o seminário, trabalha junto ao marido na plantação de igrejas, trabalha junto ao marido em algumas questões sociais voltadas também no cenário de Manhattan, né, Nova York. E todos os dois são escritores. Ela hoje atua como editora, né, da, da parte de comunicação e mídia, que a igreja de Timothy Keller consegue desenvolver. Timothy Keller é o autor de vários livros. Um deles, O Significado do Casamento, que me fez parar e pesquisar um pouco mais sobre esse escritor, sobre esse pastor presbiteriano. O primeiro livro que eu li foi O Significado do Casamento. Então, dentro dessa perspectiva, eu também li Justiça Generosa, a Graça de Deus e a Justiça Social. Me chamou muita atenção esse livro, pela linguagem que ele utiliza, pela elaboração da linguagem. Timothy Keller ele traz conteúdos substanciais, não são superficiais, mas a partir
quase que de uma conversa com o leitor, o que torna agradável, o que torna fluida a leitura e que claramente ele está escrevendo de uma maneira a pensar num público-alvo bem mais abrangente do que o público dos estudos de teologia. Então, ele sempre tenta trazer uma maneira mais fácil de você se envolver com o conteúdo, sem deixar de pregar a palavra, sem deixar de ter o aprofundamento que é necessário para que possamos entender, à luz da Bíblia, as questões que nos rodeiam. Estou lendo agora um livro que que ele é feito também a partir de uma junção de teólogos, né? Tem Timothy Keller, Dr. Carson, sobre louvor, análise teológica e prática, muito bom. Estou lendo vagarosamente, mas a parte de Carson já li e assim é fantástico, vale muito a pena. Esse daqui é o Deus Pródigo, recuperando a essência da fé cristã. É um livro pequeno, fininho, falando sobre a parábola do filho pródigo. E como integrar fé e trabalho, aconselho a qualquer pessoa que está aí inserido no mercado de trabalho. Então, pais, mães que estão trabalhando, as pessoas que pretendem formar uma família, mas que estão inseridas no mercado de trabalho. Então, é interessante ler esse livro, Como Integrar Fé e Trabalho. Outro é o Ego Transformado, eu não consegui encontrar aqui em casa, na bagunça dos livros, mas é um livro que eu acho que serve como base para todos, certo? E esse é o escopo geral para se falar de Timothy Keller. Então, ele não nasceu ontem, ele não é alguém que construiu uma fama a partir das redes sociais, mas é um pastor que trabalha há muito tempo, proficuamente, insistindo no trabalho de evangelização, plantando igrejas, aconselhando jovens e casados na sua igreja, uma igreja que ela, de uma certa forma, chama muita atenção por ser em Manhattan, né, por ser em Nova York, mas que ele tem fielmente trabalhado a partir dessa perspectiva reformada e bíblica. É importante a gente ressaltar isso, tá bom? Qual é a mensagem central do livro? Eu tentei fazer aqui uma espécie de, de resposta que pudesse te orientar na leitura do livro. Então, se mais tarde você quiser ler o livro, seria interessante ficar repetindo durante a leitura a mensagem central, porque é nela que todos os vetores, né, de conteúdos vão centralizar. Ela é um eixo que vai fazer rodar todo esse maquinário que está no livro. A experiência do casamento lhe revelará a beleza e os aspectos mais profundos do Evangelho. Em contrapartida, a compreensão melhor do Evangelho o ajudará a experimentar uma união cada vez mais profunda com seu cônjuge ao longo dos anos. Por meio do casamento, o mistério do Evangelho é revelado. Veja que essa relação entre o Evangelho e o casamento, ela vai fazer com que você consiga ler, consiga interpretar as palavras de Timothy Keller durante todo o livro. Ele quer exatamente mostrar isso. A experiência do casamento vai te revelar aspectos profundos do Evangelho. E a compreensão do Evangelho vai fazer com que você experimente uma relação conjugal, ou seja, que você entenda o casamento de uma maneira muito mais profunda, certo? Então, esse é o centro, essa é a mensagem central do livro, tá bom? E qual é o público-alvo? Ele pensou, de fato, em abrir bastante a sua obra, ele conseguiu dilatar essa ideia do alcance do público, né? Ele pensa nos casados a partir das dificuldades, dos desafios, das adversidades, certo? De tudo que acontece a partir do cotidiano do casamento, do dia a dia, daquilo que muitas vezes para quem está de fora não consegue enxergar, mas que a gente tem que lidar todo dia. Por exemplo, nesse momento que eu estou gravando, Fabiana está com os meninos no quarto e ele está doida para sair. Aí ela começa a gritar, começa a ficar impaciente. E muitas vezes não deixa a gente fazer. Eu estou pela terceira vez tentando gravar. E isso acontece, faz parte do dia a dia de um casamento com filhos. E são dificuldades que a gente vai ter que superar. E de que maneira esse livro pode ajudar, certo? No desafio cotidiano do casamento. Duas pessoas que
que foram construídas com perspectivas culturais e filosóficas, intelectuais, com costumes, com hábitos diferentes, mas que dessa vez vão ter que se acolher, né? Vão ter que trabalhar mutuamente para a construção de uma família. Então, como conseguir fazer isso? Pensando nessa pergunta que inquieta bastante o casal, ele também escreve o livro. E para os não casados, por ser uma obra fundamentada na Bíblia, ajudará o leitor a formar um conceito mais claro de que tipo de pessoa ele deve considerar para ser candidato a cônjuge. Isso é importantíssimo. O significado do casamento é, acima de tudo, um livro que serve para aquele que vai casar, para que ele tenha uma compreensão melhor do que é o casamento, para que ele não chegue cheio de idealizações e romantismo diante da vida real, né? Da vida do dia a dia, mas que ele possa encontrar a beleza e o amor dessa instituição criada por Deus, que é o casamento, a partir de fatos reais, que ele possa conseguir converter as dificuldades em lições para fortalecer o próprio casamento. Qual a relevância de o livro ser centrado na Bíblia? Essa é outra pergunta importante. Por que tanta ênfase no livro centrado na Bíblia? O casamento é instituído por Deus, governado por seus mandamentos e abençoado por Jesus. Então, aquilo que Deus institui também é governado por Ele. Devemos nos esforçar para compreender e sujeitarmos aos propósitos divinos dessa união. É fundamental a gente compreender o que é o casamento, compreender o casamento como instituição criada por Deus e, portanto, governada por Ele, para podermos sujeitarmos aos propósitos divinos. Então, uma melhor compreensão do que é o casamento também me traz uma, uma melhor uma melhor obediência, vamos dizer assim, a capacidade de sujeitar-se aos propósitos de Deus para mim. É fundamental entender esse significado. Veja bem, o livro todo ele gira em torno de uma melhor compreensão do significado do casamento para uma melhor atuação, tanto na família como fora do ambiente de trabalho, ou seja, onde for, em relação ao seu casamento. Todos nós enxergamos pelas lentes de nossa própria experiência, isso é muito importante. A gente tem uma construção, sim, da nossa experiência. Vamos criando hábitos, manias. Então, as lentes da nossa própria experiência é enganosa. Algumas vezes ela contradiz a Bíblia. E a gente é levado de uma maneira quase que instintiva a agir dessa forma. Então, a Bíblia nos oferece ensinamentos testados por milhões de pessoas em diversas culturas ao longo de vários séculos. Então, a gente precisa entender que a Bíblia é um livro que também vai me dar ensinamentos que foram testados ao longo de séculos, e que é o próprio ensinamento em que Deus revela aquilo que Ele quer de você dentro do casamento. De Gênesis a Apocalipse, né? Com o primeiro casamento de Adão e Eva e o casamento da igreja e Cristo. A Bíblia fala sobre essa união. Ela fala toda hora sobre essa união. E como o livro se divide? O texto bíblico que vai servir como base é Efésios 5, de 18 a 33. A gente vai ler rapidamente. Efésios 5, 18 a 33. É o texto base para todo o livro. Diz assim: E não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres, cada um de vós seja submisso ao marido, assim como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante,
mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Esse é o texto base. No capítulo 1, ele vai dar dois ensinamentos básicos, certo? A respeito do casamento. Primeiro, é que o casamento foi instituído por Deus. O segundo é que ele foi criado para refletir o amor salvador de Deus por nós em Cristo Jesus. Então eu tenho o casamento instituído por Deus e o casamento que reflete o amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Esses são os dois ensinamentos básicos. No capítulo 2, os cônjuges precisam da obra do Espírito Santo em suas vidas. Então, para uma longa estrada, dividindo choro, dividindo alegria, dividindo angústias, mas dividindo o amor que Deus nos dá, é preciso da a obra do Espírito Santo de Deus, como atesta Paulo. No capítulo 3, o cerne do casamento, o amor. Vai falar sobre o amor em contraposição, muitas vezes, a uma idealização, certo? Uma romantização diante da relação a dois. E como o amor, ele nos traz um cuidado bem maior do que toda esse, essa idealização que é feita e que muitas vezes tenta configurar o companheiro, o esposo ou a esposa, como uma pessoa perfeita. E quando não encontramos essa pessoa perfeita, há uma grande frustração. Então, o que o capítulo vai falar é justamente no desenvolvimento desse amor e como esse amor ele cuida até dos nossos próprios erros. No capítulo 4, vamos falar sobre a finalidade do casamento. Homem e mulher juntos em uma caminhada de ajuda mútua para se tornar as pessoas que Deus os criou para ser. E nessa jornada, o capítulo 5 vai apontar três forças dadas por Deus para que possamos caminhar. Essa força seria o amor, a verdade e a graça. Ele vai falar sobre essas três forças que vai nos ajudar nessa caminhada. O capítulo 6 é um capítulo destinado a perceber essas diferenças entre o casal. São diferenças que elas vão surgir com o passar do tempo. Teremos que lidar com essas questões e como acolher o outro a partir dessas diferenças também. Então veja que o amor, a finalidade do casamento e a força usada para a caminhada vai ser uma base para que possamos dar esse passo do capítulo 6, que é acolher o outro, saber acolher o seu marido, a sua esposa. O capítulo 7 ele se destina aos não casados. Ele se destina aos não casados. Então, ajuda aqueles que não são casados a usar o material deste livro para vivenciar esse estado de modo saudável e refletir com sabedoria sobre a possibilidade de casar. E no capítulo 8, fala sobre o sexo restrito ao casamento e as aplicações práticas da visão bíblica na vida de solteiros e casados. É fundamental a gente entender essas questões, todas elas vão girar em torno de Efésios 5, 18 a 33, todas elas vão se pautar na Bíblia como seu fundamento. E o próximo vídeo a gente vai abordar o capítulo 1 e 2, tentar aprofundar os dois capítulos. Então, espero que você tenha criado uma curiosidade sobre o livro. Espero que você possa um dia ter esse livro em mãos para lê-lo. Se não puder, espero também que você assista ao vídeo e que possa acompanhar o nosso estudo sobre o significado do casamento. Então, vamos terminar por aqui. Espero ter ajudado alguma coisa. Que a paz de Deus possa ficar com todos.